pessoal, tudo bem? Vamos agora para a aula 12, orações subordinadas, aula 12 de língua portuguesa. Tá quase acabando o curso, hein, pessoal? São um total de 15 aulas, essa já é a aula 12. Então falta essa, mais a 13, 14 e 15, só falta mais essa e mais 3 aulinhas e já acabou. Vamos lá então? Orações subordinadas. Orações subordinadas substantivas são aquelas que agem dentro dos substantivos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, completiva nominal e predicativa. E indicam sempre por conjunções, iniciam sempre por conjunções integrantes, que ou se. Uma oração subordinada substantiva, ela pode ser de várias formas. Vamos ver quais são? Subjetiva, constitui a função de sujeito. Subjetiva, sujeito. Do verbo da oração principal. É provável que ele chegue ainda hoje. Então, que ele chegue ainda hoje, isso tudo é provável. O que é provável? Que ele chegue ainda hoje. Perguntou-se que tipo de pessoa faria uma coisa dessas. Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas? Perguntou-se. Foi perguntado, né? Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas. Entendeu? Então, que tipo de pessoa faria uma coisa dessas, né? Isso perguntou-se, certo? É necessário que você vá à escola. Podemos substituir a oração subordinada substantiva pelo pronome isso. Ou seja, é necessário isso. Isso é necessário. Pode ser também quando a oração principal começa com verbo de ligação. Objetiva direta. Exerce função de objeto direto. Complemento sem preposição. Desejo que todos venham. Desejo isso, né? Quem deseja, deseja algo ou alguma coisa. Desejo isso. Isso eu desejo, né? Predicativa. Exerce função de predicativo e qualifica o sujeito. O problema é que não temos tempo. O problema é isso. Isso é o problema. Então, o problema é isso. Então, está qualificando essa predicativa, ela está qualificando o sujeito, né? Predicativo do sujeito. Então, predicativa, tá? Próxima. Objetiva indireta agora. Exerce função de objeto indireto. Possui uma preposição obrigatória que vem depois de um verbo. Necessitamos de que todos nos ajudem. Necessitamos de isso. Necessitamos disso. Esse de aqui é preposição. E quando existe preposição, é objeto indireto. Objetiva indireta, objeto indireto. Quem necessita? Necessita de algo. De alguma coisa ou de alguém, né? Então, necessito de que todos nos ajudem. Necessitamos, né, de que todos nos ajudem. Necessitamos disso. Certinho? Próxima. Completiva nominal. Exerce função de complemento nominal de um nome da oração principal. Tenho esperança de que ele ganhe a vaga. Tenho esperança disso, né? Logo, tenho que sair, pois está tarde. Logo tenho que sair, pois está tarde. Então aqui, logo tenho que sair, pois está tarde. Aqui, ó, logo, deixa eu só ver aqui. Está tarde. Logo tenho que sair por isso, né? Então, também faz a função de completiva nominal, tá? Apositiva, exerce função de aposto. Deseje-te uma coisa. Muita sorte. Não precisa ter necessariamente 2 pontos, ou ponto e vírgula, né? Mas é assim, desejo-te uma coisa. Muita sorte. Desejo-te uma coisa, que passe no concurso. Desejo-te uma coisa, que você se dê mal, entendeu? Então, não é só nesse caso de desejo-te uma coisa, mas é sempre que for com o sentido de aposto, tá? Então, esse é o caso da positiva. E as subordinadas adjetivas, então? Oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adnominal. As orações subordinadas adjetivas classificam em explicativas, restritivas e reduzidas. Vamos ver quais são elas? Aqui. Explicativas acrescentam uma informação acessória ao antecedente sem modificar seu significado. Separam-se da oração principal por vírgulas, travessões ou parênteses. Ou seja, os livros de Machado de Assis, vírgula, que eu li, vírgula, são muito bons. Então, os livros de Machado de Assis são todos os livros que o Machado de Assis escreveu. Que eu li é a explicativa, está explicando os livros de Machado de Assis
que eu li todos, né, digamos assim, seria, né, que eu li, são muito bons. Não está restringindo, ela está explicando, né, os livros de Machado de Assis que eu li são muito bons, né. Fala-se dos livros de Machado de Assis em sua totalidade, implica-se que o falante leu todos eles. Então, sempre que tiver entre vírgulas, significa que é explicativa, porque leu todos os livros. E a restritiva, o que é a restritiva? É exatamente o contrário, não tem vírgulas. Então, restringe o significado do antecedente, não se separam da oração principal por vírgulas, nem por travessões ou parênteses. Os livros de Machado de Assis que eu li são muito bons. Então, somente aqueles que eu li, não todos os livros que ele já escreveu. É meio complicadinho? É. Mas eles não vão colocar coisas para fazer carinho em ti na prova, né? Eles vão colocar coisas que são realmente complicadas. Então lembra, quando tiver entre vírgulas está explicando, quando não tiver entre vírgulas está restringindo. Fala-se apenas dos livros de Machado de Assis lidos pelo falante. Implica-se que existem outros livros de Machado de Assis além desses, certo? E as reduzidas? As orações subordinadas adjetivas reduzidas podem ter o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vi a menina a chorar. Vi a menina que chorava, né? O artista, filmando nervosamente, ficou calado. Então tá no particípio, né? Calado. O artista que filmava nervosamente ficou calado. Certo? Orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunção subordinativa, exceto a conjunção integrante, e funcionam como adjunto adverbial da oração principal. Vamos ver quais são? Causais. Exprimem a causa do fato que ocorreu na oração principal, iniciadas principalmente. Vamos lá. Foram dormir porque estava chovendo, né? A menina chorou porque apanhou da mãe, né? Então, ela está sendo... Por quê? Por que motivo, né? Qual foi a causa? Foram dormir por causa que estava chovendo. A menina chorou por causa que apanhou da mãe. Então, é causal, né? Está mostrando uma causa. Principais conjunções. Por que, visto que, já que, uma vez que, por, sem, para, perante, que e como. Tá? Próximo. Comparativas. É comparação, né? Estabelece uma comparação entre os fatos presentes nas duas orações. Essa mulher fala como um papagaio. Essa mulher fala comparado a um papagaio. Principais conjunções. De, do, que, como, assim como, tanto quanto. Né? Ela fala tanto quanto um papagaio, por exemplo. Então todas essas expressões aqui, essas conjunçõezinhas aqui, tu pode encaixar nessa frase de alguma forma, mesmo que tenha que mudar algum termo, alguma coisa, mas normalmente quase todas essas, ou todas, podem ser usadas como comparativas numa frase assim. É só tem que mudar a estrutura um pouquinho às vezes. Tá bom? Então é comparação. Concessiva indica uma concessão ou permissão entre as orações. Embora chovia, vou à praia. Embora chova, vou à praia. Ainda que chova, vou à praia. Mesmo que chova, eu vou à praia. Conquanto chova, vou à praia. E por aí vai. Tu pode utilizar qualquer um desses, talvez com alguma ou outra alteraçãozinha, tu consegue encaixar nessa frase ou em frases similares. Certo? Condicionais, expressa uma condição. Se chover, não irei à praia. Né? Caso chova, né? Não irei à praia. Então aqui, desde que chova, não irei à praia, né? Contanto que chova, e por aí vai, né? Tu pode utilizar qualquer um desses que vai ter a ideia de condição, certo? Conformativas, exprimem acordo, concordância de um fato com outro. Cada um colhe conforme semeia. Conformativo, conforme. Cada um colhe como semeia, consoante semeia, segundo semeia. Então, isso tudo é conformativa, tá? Consecutivas é consequência, né? Trazem a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Falei tanto que fiquei rouco. Falei tanto e a consequência foi que eu fiquei rouco. Tá vendo? É consecutiva, consequência. Principais conjunções, então, são todas essas aqui. Falei tanto que, né? Precisa de tal, tão, tanto, tamanho, o que, né? Então, falei tanto de sorte que fiquei rouco, de modo que fiquei rouco. Então, isso são as consequências, as consecutivas, certo? E as finais, exprimem finalidade ou objetivo. Todos estudam para que possam passar no vestibular. Todos estudam com a finalidade de passar no vestibular, né?
Então essa é a finalidade, a final, né? Aí tem o para que, a fim de que, né? Então assim, todos estudam a fim de que passem no vestibular. E por aí vai, né, pessoal? Temporais indicam circunstância de tempo. Logo que chegou, sentou-se no sofá. Logo que chegou é uma espécie de adjunto adverbial, de alguma coisa que exprime tempo, né? Então, logo que chegou, né, que é o tempo, né, sentou-se no sofá. E vocês notaram, pessoal, que nós estamos falando de subordinadas. Então, uma coisa que eu até não comentei ainda, mas que eu deveria ter comentado lá no começo da aula, a subordinada ela não tem sentido completo sozinha, né? Então, assim, logo que chegou, não é uma oração completa, né? Não tem sentido completo logo que chegou. Se eu falar para alguém, logo que chegou, vai perguntar, logo que chegou, o que tem, né? Sentou-se no sofá. Se eu disser sentou-se no sofá, ok, tem sentido completo, né? Sentou-se no sofá, completo sentido. Agora, se eu disser logo que chegou, como tem outro verbo aqui, ele vai ser um verbo, uma oração subordinada, porque o logo que chegou não tem sentido completo, né? Se eu dissesse, por exemplo, ele chegou cedo e sentou-se no sofá, aí não seria uma subordinada, seria uma coordenada, porque ele chegou cedo seria uma oração, sentou-se no sofá seria outra oração. Como aqui uma é subordinada à outra, então sentou-se no sofá é a oração principal. Logo que chegou é a oração subordinada. Então as subordinadas elas não têm razão de ser sozinhas, né? Então por isso que são subordinadas, elas não funcionam sozinhas. Tá? Desculpem por não ter falado isso no comecinho da aula, mas é interessante que se vocês quiserem até voltar o vídeo lá pro comecinho de novo, se vocês se perderam, é interessante vocês, para vocês se situarem melhor. Mas enfim, a subordinada ela não existe sem com sentido, assim, né? Sem a sua oração principal. Então aqui estão as outras conjunções que também podem ser utilizadas como temporal, né? Com ideia de tempo. Proporcionais expressa a proporção entre as orações. O trânsito piorava à medida que a chuva aumentava. O trânsito piorava na proporção que a chuva aumentava, né? E essas aqui são todas as proporcionais aqui embaixo que vocês podem ver agora, ó. Todas essas opções aqui podem ser substituídas nessa frase ou em frases semelhantes ou alterando a construção da frase de alguma forma, e todas elas indicam proporção, à medida que, quanto mais, ou quanto mais, ó, por exemplo, quanto mais chovia, mais o trânsito piorava. Tu viu que quanto mais, dá para fazer, mesmo que altere um pouco, né, a estrutura da oração, mas dá para utilizar também dessa forma. Certo, pessoal? Orações subordinadas reduzidas. Agora sim, as orações subordinadas podem aparecer sob a forma de orações reduzidas que apresentam as seguintes características. Verbo em uma das formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo, não são introduzidas por conectivos, conjunções, subordinativas ou pronomes relativos, né? Reduzido de infinitivo. Meu desejo era viajar para a Grécia. Meu desejo era isso, né? Reduzida de gerúndio. Encontrei as crianças brincando de bombeiro no jardim. Encontrei as crianças fazendo isso, né? Então, brincando de bombeiro no jardim. Encontrei as crianças brincando, né? Encontrei as crianças brincando. Gerúndio, né? Reduzida de particípio. Apresentado o resultado, todos discordarão. Quer dizer que assim que for apresentado o resultado, todos discordarão, né? Todos discordarão quando for apresentado o resultado. Então essa é reduzida de particípio, porque o apresentado está na forma particípio. Observação: a maneira de ele trabalhar não é satisfatória. Esse é o jeito certo. A maneira dele trabalhar não é satisfatória, porque isso aqui indica posse, né? Seria a maneira dele trabalhar, não é a maneira de ele trabalhar, né? Certo? Ele fez as coisas à maneira dele, aí tudo bem. Mas dizer a maneira dele trabalhar, não, é a maneira de ele trabalhar, não é satisfatória. Isso aqui é pega ratão, tá, pessoal? Os pronomes pessoais oblíquos, mim e ti, não devem ser usados como sujeito nas orações reduzidas de infinitivo flexionado ou pessoal. No lugar deles, devem ser usados pronomes pessoais retos, eu e tu. Então, pediram para eu fazer isto. Pediram para mim fazer isto. Então, assim, pessoal, cuidado, tá? Isso aqui, sabe aquela história do índio que fala assim, ó, mim gostar de salada, mim colher fruta?
sabe? Isso é índio que fala. Então, mim não conjuga verbo. Ti não conjuga verbo, tá? Então, pediram para eu fazer isso. Não é pediram para mim fazer isso, porque o mim não conjuga verbo, tá, pessoal? Lembra sempre do índio. Mim não gostar, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para brincar um pouco? Vamos lá. Na frase, suponho... Ah, já entreguei, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Já entreguei, mas tudo bem. Na frase, suponho que nunca teria visto um homem, a subordinada é: suponho que nunca tenha visto um homem. Quem é o sujeito? Eu suponho. Suponho isto. Então é objetiva direta, né? Objeto direto. Eu suponho isto. E quem supõe isto sem preposição, né? Não é suponho de isto, né? Então, eu suponho isto. Então, eu suponho isto, que nunca teria visto um homem, né? A subordinada, então, é substantivo objetiva direta. Tá bom, pessoal? 2. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Então, quando tem a preposição de, né? Quem desconfia, desconfia de algo. Então, objetiva indireta. Subordinada, objetiva indireta com a função de objeto indireto. Vai ser a nossa resposta, a letra C. Perfeito? No seguinte grupo de orações sublinhadas, no caso não é sublinhadas, mas ela está em vermelho aqui, né? Dá pra ver. É bom que estejas entendendo, né? Que estejas entendendo é bom. O que é bom? Que estejas entendendo. Então, que estejas entendendo é bom. Isso aqui tem uma função de sujeito. Agora, não esqueças que somos privilegiados. Não esqueças isso. Então, você, né? Tu não esqueças isso. Então, o sujeito seria tipo tu, mas o não esqueças está no imperativo, né? Não esqueças que somos privilegiados. O que somos privilegiados é isto. Então, é objeto direto. Aqui sujeito, aqui objeto direto. Então, subjetivo, objetiva direta, resposta letra B. Certo, pessoal? Resposta, então, letra B. Tá bom? É isso aí, então. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.